Olá a todos, meu nome é Lívia Almada e eu estou mais uma vez aqui com vocês. Agora, dessa vez, a gente vai conversar um pouco sobre uma outra tarefa de mineração de dados dentro do aprendizado não supervisionado, que é a mineração de regras de associação. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala, de regras de associação, qual é o objetivo das regras de associação? Quando eu falo de regras de associação, eu quero identificar padrões que são comuns em itens de grande conjunto de dados. Nós vamos analisar padrões de comportamento, como exemplo aqui, numa plataforma de filmes, como Netflix, Amazon Prime, etc., onde as pessoas costumam assistir seus filmes e séries. Ok? Então, esse é o exemplo que a gente vai utilizar. Existem alguns padrões que são claros, por exemplo, existem pessoas que gostam de assistir filmes de super-heróis, existem pessoas que gostam de assistir filmes de romance, outras pessoas que gostam de assistir desenhos animados, ok? Então, a gente vai ver dentro desse contexto como é que a gente pode minerar as regras de associação e qual é o significado dessas regras. Bom, quando a gente fala de regras de associação, a gente está falando numa regra que tem o seguinte formato. Eu tenho um conjunto de itens A implicando num conjunto de itens B. O que isso significa? Significa que existe uma forte relação entre os itens A e B. Por exemplo, se a gente pegar, dentro dessa plataforma de streams, quem assistiu o Hobbit, a gente tem uma grande tendência, existe uma grande chance de que essas pessoas também assistam a trilogia do Senhor dos Anéis, ok? Então, a gente pode, dentro desse conjunto de dados, encontrar a seguinte regra. O Hobbit, o conjunto de itens que contém o Hobbit, ele está fortemente associado ao conjunto de itens que tem o Senhor dos Anéis. Isso significa dizer que se frequentemente uma pessoa assistir a um filme, ela também assiste a outro, então essa plataforma de filmes ela pode utilizar esse padrão para aumentar a visualização de alguns filmes, por exemplo, através de recomendações, nesse exemplo, a gente pode dizer assim, se tem um usuário que assistiu o Hobbit, mas não assistiu o Senhor dos Anéis, que tal a gente sugerir esse filme para esse usuário? Essas regras, elas são compostas por dois componentes, A gente pode perceber aí que tem o componente que fica anterior a essa implicação e o componente que fica depois do sinal de implicação. Então, no exemplo acima, se eu tenho o Hobbit implicando em Senhor dos Anéis, eu tenho que o Senhor dos Anéis é o consequente e o Hobbit é um antecedente. Tá? O antecedente e o consequente, eles podem ter múltiplos itens. Aqui nesse primeiro exemplo, a gente colocou um único item, mas, por exemplo, a gente pode ver uma outra regra válida em termos de estrutura, seria, que esse conjunto de itens composto por Thor, Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita, ele está fortemente associado com o conjunto de itens composto por Vingadores Ultimato. Então, eu tenho como antecedente Thor Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita e como consequente Vingadores Ultimato. Para que essas regras de associação servem? Quais são as vantagens de eu ter as regras de associação? Primeiro, elas são fáceis de explicar para pessoas que não têm essa tecnicidade, conhecimento profundo em algoritmos de mineração de dados. Eu não tenho uma grande necessidade de preparar os dados e fazer engenharias de features, de atributos, criar novos atributos, fazer transformação. O dataset ele é simplesmente composto pelo conjunto de itens que cada transação vai ter. E essas regras, elas nos dão um bom início para começar a explorar os dados, entender. Mesmo que ao final da análise, a gente não utilize exatamente o resultado das regras de associação, elas já não dão alguma ideia, e podem ser utilizadas também como input, como entrada para outras tarefas de mineração de dados. Bom, um algoritmo que a gente vai utilizar para mineração de regras de associação, um algoritmo bem conhecido, ele é chamado algoritmo a priori, tá? Para a gente entender o a priori, primeiramente eu vou definir alguns conceitos. Então, o primeiro é o de transações. O que é uma transação, Uma transação, a gente pode dizer que é uma ocorrência registrada de um conjunto de itens. Por exemplo, Se a gente estiver falando de uma aplicação de compras,
os itens de um carrinho de compras ou uma compra em si, ela compõe uma transação, né? E os itens são, né, os produtos que são comprados naquela compra. Os filmes que alguém assistiu em um mês, dentro dessa aplicação, né, de recomendação de filmes em um serviço de streaming, também podem compor uma transação. Os livros que alguém leu em determinado ano também podem compor uma transação, tá? Então, isso vai depender de cada aplicação. Um item 7 vai ser um conjunto qualquer de itens, certo? Então, a gente vai sempre estar olhando para minerar as regras de associação para os itens 7 que a gente quer, né? Encontrar relações, né, entre dois itens 7 que tenham uma relação forte, que tenha essa relação de um item 7 implicar em um outro item 7. Então, uma outra definição importante é o de suporte, tá? O suporte vai ser o número de vezes que um item 7 aparece em diferentes transações dividido pelo número total de transações. Isso vai dar como se fosse um percentual da ocorrência de um item 7. Então, vamos pegar aqui como exemplo, né? Por exemplo, voltando para a aplicação de filmes, se metade das pessoas assistiram Thor, então o suporte de Thor é 50%, porque de todas as transações, que são o quê? O conjunto, né, de pessoas, o conjunto de ocorrências, né, de itens que as pessoas assistiram, metade assistiu Thor. Então, é 50%, o que vai nos dar um suporte de 50%. Se um quarto das pessoas assistiram Vingadores e Thor, então o suporte desse item 7, né, que vai ser composto por Thor mais Vingadores Guerra Infinita, é de 25%, porque lembrando que um item 7 pode ter mais de um item, né? Então, o que é que eu vou ver aqui agora? Quantas pessoas, né, assistiram em conjunto os dois filmes, tá? Quantas pessoas assistiram os dois filmes dentro dos filmes que elas assistiram, tá? 25% significa que o suporte é 25%. A gente vai considerar um item 7 frequente de acordo com o suporte mínimo, tá? Então, o suporte mínimo é como se fosse um parâmetro do algoritmo, certo? Do a priori, e ele vai determinar a frequência mínima que eu quero que um item 7 apareça para eu dizer que aquele item 7 é frequente. Então, se a gente setar, né, o suporte mínimo para 50%, a gente pode dizer que Thor Ragnarok só, né, esse item 7 composto de um único item, ele é frequente. Mas se considerarmos ambos, né, Thor Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita em conjunto, aí a gente não vai ter mais um item 7 frequente. Por quê? Porque a gente sabe que o suporte desse item 7 é de 25%. Ok? Por fim, né, para a gente dar para uma regra, as regras que a gente encontra uma determinada confiança, né, o quanto que a gente pode confiar, o quão frequente, né, uma determinada regra ocorre. Quanto maior a confiança, maior vai ser a chance de encontrar a regra naquele dataset. Então, se a gente pensar, né, uma confiança de uma regra X implicando em Y, essa confiança vai ser a frequência de vezes que o X ocorre juntamente com o Y, dividido pela frequência de vezes que o X ocorre. Ou seja, de todas as ocorrências de X, qual é o percentual que ele ocorre em conjunto com Y? Se a gente pensar novamente no nosso exemplo de Thor Ragnarok e Vingadores Guerra Infinita, a confiança dessa regra, né, de Thor Ragnarok implica em Vingadores Guerra Infinita, vai ser o quê? Vai ser o suporte de Thor Ragnarok mais Vingadores Guerra Infinita em conjunto, que a gente viu que é 25%, 0,25%, dividido pelo suporte de Thor Ragnarok, que é o primeiro, ele está representando aqui o nosso X, né, na regra, certo? Então, a confiança dessa regra vai ser 0,5%, vai ser 50%.
Então, a gente vai utilizar essas definições para entender esse algoritmo a priori, né? O que a gente quer no a priori? A gente quer encontrar regras que satisfaçam um suporte e uma confiança mínimos, tá? Então, a gente quer que essa regra tenha um suporte mínimo e uma confiança mínima. E aí, quando uma regra tem um suporte mínimo e uma confiança mínima, a gente vai dizer que a regra é uma regra de associação forte.